gente! Vocês estão aí? Que bom! Vocês conseguiram fazer o quebra-cabeça? Hoje eu vou contar para vocês o macete para resolver esse tipo de quebra-cabeça, tá bom? Às vezes isso aparece em jornais, em coisas assim, né? Hoje também nós vamos colocar a 15ª letra do nosso alfabeto na ordem que ela tem que ficar, tá? E vamos fazer, e vamos também aprender uma noção gramatical que vai ensinar a vocês, e como ensinar para todos nós, né, a falar bem certinho, tá bom? Que vai ser a questão do plural das palavras, né? Que como nós devemos colocar para falarmos bem certinho, bem bonitinho, puxando todos os S's, para não ficar devendo nada, tá bom? Então vamos lá, primeiro ao quebra-cabeça. Aqui está ele, e vamos ver. Ó, está assim, né? Era para vocês colocarem, tanto nas linhas quanto nas colunas, essas 4 palavras sem repetir nenhuma. Como é que nós matamos esse quebra-cabeça? Não sei se vão brigar comigo depois, né? Mas eu, sei lá, descobri, eu fiz outros também, deu certo. Então, nós temos assim a palavra não, a palavra nada, a palavra neném e a palavra nova. Então, o que eu descobri que dá certo fazer? Vocês vão colocar na diagonal não, não, não e não. A minha finalidade é realmente que vocês gravem bem essas dificuldades que aparecem. O tio, né, na palavra não, e o neném, e a letra mamãe invertida na palavra neném também. Então, fizeram assim. Agora, observe o seguinte, não é? Então, aqui já ficou a palavra nova, a não é a palavra nova. Então, quer dizer, só pode ser, para entrar aqui só pode entrar o quê? A palavra nada. Então, aqui em cima vai ter que entrar a palavra nada, não é? Porque o não já está e o que sobrar vai ser o neném. Então, nós vamos colocar aqui a palavra nada. Não pode ser neném aqui, porque se puser o neném aqui, o neném aqui, ó, ele aqui também. Então, não dá, né? Então, aqui vai entrar a palavra nada. Bom, então ficou assim. Então, se já está a palavra nada, já está a palavra não, e está a palavra nova, aqui quem só pode ser o quê? A palavra neném, não é verdade? Então, aqui vai entrar a palavra neném, nessa segunda coluna, que por acaso foi a que nós conseguimos matar primeiro. Não se esqueçam do acento agudo nesse segundo E. Então, gente, agora aqui já temos na primeira linha horizontal, na linha nós já temos as 3 palavras. Já tem a palavra não, tem a palavra nada e tem a palavra neném. Então, qual a palavra que tem que entrar aqui? Que é a única que pode entrar aqui. A única que está faltando colocar é a palavra nova, não é? Então, coloque aqui a palavra nova, na primeira linha, no terceiro setor. Agora aqui, essa terceira coluna já está quase pronta. Então, já tem a palavra nova, tem a palavra nada, tem a palavra não. Qual a palavrinha que ficou faltando para completar essa coluna? Só falta mesmo, nesta coluna, a palavra neném. Então, aqui vocês vão escrever novamente a palavra neném. Vamos escrever a palavra neném nesta coluna, para que fique certinho. No último setor da terceira coluna, vamos colocar a palavra neném. Temos ainda 5 setores para completar, mas lógico, nós que não somos bobinhos, vamos aonde já está mais completa, falta só uma palavra. Qual será a palavra que está faltando aqui? Já tem nova, já tem neném e já tem não é? Então, qual a palavra que está faltando? Aqui
vai faltar a palavra nada, não é? Aqui, ó, que é a única que ainda não entrou nesta linha. Então, aqui, nesse primeiro setor aqui, dessa primeira coluna, vamos botar a palavra nada. Agora, temos duas colunas para serem resolvidas. Qual a palavra que vai poder entrar? Bom, o não já está, o nada já está, então está faltando nova e neném. Mas olha aqui, se eu puser aqui a palavra neném, aqui vai atrapalhar, porque já tem neném aqui nessa coluna. Então, o neném, como é que nós vamos fazer? O neném tem que entrar aqui, não é? Porque lá não pode, porque lá já tem um neném, ó, uma palavra neném escrita na coluna. Então, não pode. Então, neném vai entrar aqui. Então, vocês vão escrever a palavra neném. Vocês conseguiram acertar sozinhos, fazendo sozinhos? Se vocês puderem, vocês façam um sinalzinho naquela parte de comentários. Vocês me deem um sinalzinho, pode botar um dedinho assim para cima, né? Se estão achando difícil, bota o dedinho para baixo. Vamos tentar nos comunicar, porque eu já estou sentindo falta, tá? Eu estou tão feliz, vou até deixar aqui ao vivo em cores. Eu tenho uma seguidora que sempre manda uma mensagem carinhosa e eu fico assim muito contente. Não vou dizer o nome dela todo, mas só o comecinho, Maria Júlia. Maria Júlia, um beijo para você, se estiver me assistindo. Você me fez muito feliz e eu gostei tanto que eu até declarei em público que eu estava muito feliz com a palavra de carinho dela. Então, vou gostar muito de ouvir também, de receber um recadinho também de outros, se quiserem mandar, tá? Agora aqui, ó, na segunda linha, ó, está a palavra neném, não, nada. O que ficou faltando? Que palavra ficou faltando? Só a palavra nova, né? Então, vamos botar aqui a palavra nova, nessa última coluna, tá bom? Nova. E aqui já temos as três palavras nessa primeira coluna. Então, descobrir que falta é fácil, né? Porque já tem não, já tem neném e já tem nada. Então, a palavra que ficou faltando foi a palavra nova, não é? Para ficar certinho. Nova. Então, vocês vão colocar nesse espaço da primeira coluna a palavra nova. E nesta última coluna já tem a palavra neném, já tem a palavra nova e já tem a palavra não. Então, que palavra ficou faltando? A palavra nada, não é? Nada me faltará, né? Nada. Tá? Então, vamos colocar a palavra nada e ficamos com o nosso quadro completo, feito com distinção e louvor. Se por acaso vocês fizeram sozinhos e quiserem mandar para mim alguma sinalização dizendo que acertaram, que fizeram sozinhos, eu vou gostar muito, porque não vai demorar muito, eu vou mandar um outro quebra-cabeça para vocês, hein? O outro trabalho de casa, esse aí eu achei que ficou, não sei se vocês conseguiram fazer o download para fazer o loto conforme ele deve ser feito. Porque esse loto, é preciso que a pessoa tenha essa folha, que é para poder recortar as palavras e colar abaixo da figura correspondente. Mas se nós não tivermos a folha, fica difícil, né? Por isso eu falei que quem não conseguisse fazer o download, então, que poderia somente copiar essas 12 palavras que estão aqui, porque então passaria a ser uma atividade de cópia, que é uma ótima atividade para fixação, né? Eu não sei se vocês fizeram. Se vocês não fizeram, vocês podem, pela aula anterior, ou mesmo por essa, copiar para ficar cumprindo todos os deveres que são apresentados para vocês, né? Porque
A finalidade é nós fazermos atividades que fixem, assim como quando nós vamos numa academia, temos que fazer os exercícios para desenvolver a musculatura, postura e habilidades. Então, também aqui é a mesma coisa, temos que, quanto mais nós fizermos, melhor nós vamos desempenhando, tá bom? Então, o segundo trabalho de casa, então, era esse aqui, que como eu disse, quem não fez pode fazer conforme foi orientado. Agora, nesse terceiro momento da nossa aula, nós vamos então apresentar a 15ª letra do nosso alfabeto, que vocês já conhecem, que é a vogal O, que começa a palavra oração, que começa a palavra obediência. Lógico, começam muitas outras, mas essas duas palavras foram as que eu escolhi para serem palavras-chave, né, para a apresentação dessa letra. Então, aqui nesta folha, vocês estão vendo então um menino de joelhos fazendo o quê? Ele está fazendo uma oração. E aqui em cima está escrito assim, um versículo bíblico que diz: perseverai na oração. Vocês podem estar perguntando, o que é perseverar? Bom, perseverar é o mesmo que persistir, é o mesmo que permanecer, ser constante, é o mesmo que manter-se firme, teimar, agarrar-se, não desistir. Sabe por quê? Quem não persevera, não crê. Não é porque não crê que pode dar certo, porque desiste. Né? Quem não crê é assim, um incrédulo. Então não vai adiantar orar. Né? E quem desiste, gente, quem desiste é pior ainda. É um traidor de si mesmo, porque ele tem aquela vontade, mas quando ele desiste, desanima, ele deixou de atender a uma necessidade dele mesmo, né? Então, por isso o versículo diz perseverai em oração. É orar hoje, orar amanhã, orar sempre, pedindo por aquela causa, intercedendo por alguém, por uma situação, né? Agora, o que é a oração? Gente, a oração nada mais é uma comunicação nossa com Deus, né? Então, nós falamos com Deus, apresentando para Ele todos os motivos da nossa ansiedade, os nossos medos, apresentando para Ele às vezes, a tristeza, a dor. Vamos apresentar para Ele, às vezes, os nossos planos, os nossos desejos, né? Não falamos para Ele coisas que nós não temos coragem de falar para ninguém, porque não queremos nos expor, mostrando quem nós realmente somos, e não queremos que as pessoas saibam, né, que nós somos medrosos, que nós somos inseguros, que nós desenvolvemos às vezes alguns complexos. Então, a oração é assim um momento, vamos dizer, de desabafo, de uma conversa íntima com Deus. Por isso, a oração é tão importante que eu vejo assim 4 motivos que eu quero mostrar para vocês, que são motivos fortes para a gente usar a oração como um remédio para a solução dos nossos problemas. E o primeiro motivo, a primeira lição que eu posso apresentar para vocês é que quando nós oramos, Deus ouve a nossa oração e nos dá a vitória sobre os inimigos da nossa alma, que são, assim, podem ser o medo, também pode ser, como eu disse, complexos, pode ser a baixa autoestima, às vezes maus pensamentos, às vezes até depressão, essas síndromes, né,
que surge. Então, a oração, a primeira lição é essa, que Deus nos ouve. A segunda lição é que quando nós oramos, Deus pode até mudar os seus decretos e nos dar uma nova chance, como aconteceu na Bíblia. A Bíblia narra a história de um rei chamado Ezequias, que ele sabia que ele ia morrer, e ele ficou tão arrasado com a notícia que o profeta trouxe para ele, que ele começou a chorar, virou o rosto, se deitou, virou o rosto para a parede e começou a chorar. E a dor dele, a oração dele foi tão forte que Deus mandou o profeta voltar e disse para ele que ia acrescentar mais 15 anos de vida à sua existência. Foi o rei Ezequias, né? E é uma história muito bonita. Também, quando nós oramos, Deus se revela a nós e sempre nos traz assim uma paz, traz o consolo e traz a alegria e da certeza que nós temos de que nós não estamos sozinhos, que Ele está conosco e nos ouve. E por último também, eu quero dizer para vocês que Deus, Ele pode, através das orações, realizar um milagre na nossa vida. E milagre é uma coisa que só Deus pode fazer, né? Agora, infelizmente, há muitas pessoas que nunca oram. Não oram ou porque elas não crerem que serão atendidas, ou porque elas não creem em Deus e, por causa disso, vivem uma vida amargurada, uma vida de derrotas, uma vida de desânimo. E o que é mais triste, muitos até tiram a vida porque se sentem sozinhos nesse mundo e abandonados. Então, a oração é um recurso, é um remédio, é um lenitivo para as nossas almas, tá bem? Nós vamos agora conhecer a noção gramatical que vocês já conhecem no dia a dia, né? Mas que vocês, através desses cartazes que eu vou mostrar para vocês, vocês vão entender o que é e como deve ser, como devemos falar, né, quando estamos nos referindo a mais de uma coisa. Então, vocês têm aqui, ó, essa gravura. Diz assim, uma arara, eu digo, duas araras. Vocês viram, tanto na palavra uma como na palavra arara, foi acrescentada aquela letra da sinalização, que eu já tenho conversado bastante com vocês a respeito dela, né? Então, dizemos, uma arara, duas araras, né? Duas é o numeral e araras. Aqui, nessa outra gravura, o cisne, os cisnes. Temos que falar, mesmo que pareça um pouquinho arrogante, temos que fazer isso se nós quisermos falar certinho, quisermos falar bonito, né? Aqui, uma rosa, 6 rosas. 6 rosas. Estamos nos referindo ao número desses substantivos, né? Dessas palavras que estão sendo apresentadas. Um barco, 7 barcos. 7 barcos que estão representados aqui. E aqui? Aqui. Uma menina, 2 meninas. Né? Então, a palavra menina está no singular, porque, quer dizer, uma só, está se referindo apenas a uma pessoa, uma pessoa. Uma menina, agora 2 meninas, ou 7 meninas. Passou de uma, tem sempre que colocar essa letra aqui para indicar que há mais de um elemento nesse conjunto, nesse grupo que está sendo citado. E aqui eu quis apresentar para vocês, nessa época que estamos falando tanto de vacinas, né? Um menino corajosamente tomando uma vacina. Mas eu coloquei a palavra médica, mas eu sei que nem sempre, nunca é a médica que aplica a vacina, né? É uma enfermeira, uma técnica
mas eu coloquei a palavra médica para vocês verem que essa palavra tem um acento agudo aqui. Então, eu coloquei assim, a médica usa as, o quê? Luvas, não é? Assim como nós precisamos usar máscaras para protegermos o nosso organismo de bactérias, de impurezas, também, não é? O profissional que cuida da saúde, ele sempre nos examina, sempre com esse cuidado de usar as luvas. Também eu quis apresentar para vocês a palavra usa, que é uma outra situação dessa palavra, dessa letra com som. Aqui fica as, é para colocar luvas, né? Mas aqui não fica sh, fica usa, fica fraquinha, né? Faz um som fraquinho, tá bom? Então, isso eu digo assim, que eu estou colocando o plural das palavras que eu apresentei aqui, né? Por isso nós vamos fixar um pouquinho essa noção usando no nosso caderno uma atividade que fala sobre isso. Então vocês vão pegar o caderno de vocês agora e vão copiar, colocar dia, né? Vão colocar o nome de vocês, tá? E se prepararem para fazer esse exercício. O enunciado então diz o seguinte: como se diz uma arara, vocês vão copiar assim, ó. Uma, dá um espaçozinho, arara. Aí depois vão fazer uma setinha para copiarem a palavra umas e vão completar com a palavra araras, que é igualzinha, só tem no final a letra que faz esse som, s, né? Essa letra que faz assim, s, araras. Depois pulem uma linha, coloquem na linha seguinte o cisne. Olha só, fiz questão de usar essa palavra cisne para vocês guardarem bem que perto do E e perto do I, a letra do coração, que é complicadinha, ela não faz perto do E e do I, não. Ela faz S também. Então, o cisne, que é aquela ave bonita que vocês viram, que estava no lago, né? Então, o cisne, os cisnes. Então, copiem assim, tá bom? Pulem uma linha e, a seguir, tem assim, uma rosa, 6 rosas. Se vocês encontrarem muita dificuldade para copiar, também podem copiar daqui. Não é? 6 rosas. Depois, pulem uma linha, um barco, aqui só a parte de cima, um barco, 7, o quê? 7 barcos, assim, não é? Depois, uma menina, 2 meninas. A luva, as, o que vocês vão colocar? Luvas, né? A mesma palavra luva, só com essa letra S no final. Luvas, tá? Então, será que vocês acertaram? Bom, a resposta já está aqui. Fizeram assim, ó. Uma arara, 2 araras. Vejam se acertaram. Depois, o cisne, os cisnes. Tá? A seguir, uma rosa, 6 rosas. Assim. Depois, um barco, 7 barcos. Uma menina, 2 meninas. E a última,
a luva, as luvas. Essa eu vou completar porque não tem luvas. Fizeram assim? Muito bem. Agora, minha gente, chegou a etapa onde vocês vão ter uma frase para copiar, ainda relacionada a cada uma relacionada à gravura que vocês acabaram de ver. Então, vocês vão colocar o 2, porque o 2 se refere ao segundo enunciado, que diz assim: complete as frases. Eu também quis colocar essa palavra para que vocês já vão se acostumando também com esse encontro consonantal, com essa dificuldade ortográfica, tá bom? Então, complete as frases. E as frases são as seguintes. Primeira frase. As, o quê? Araras. Depois, as pontinhos são lindas. Eu quero me referir à arara. Então, o quê? Araras são lindas, porque nós não podemos dizer as araras é linda, ou as araras são lindas. Fica errado, não fica? Nós não falamos corretamente se falarmos assim. Então, nós dizemos, as araras são lindas. A palavra araras você já escreveu certinho, é só passar aqui agora para essa frase. Nós estamos nos preparando para depois fazermos as nossas composições, as nossas frases, mas fazendo já de uma maneira correta, de uma maneira que fique realmente dentro dos preceitos, né, gramaticais. A frase seguinte: os pontinhos estão no lago. O que vocês viram que estava no lago? O quê? Os cisnes, né? Os cisnes. Então, vocês vão completar com a palavra cisnes. Não dizemos, os cisnes estão no lago. Fica errado, né? Temos que dizer, os cisnes estão. Um cisne está, mas mais um cisne, temos que dizer, os cisnes estão. Então, vamos colocar aqui, os cisnes estão no lago. Agora, a terceira frase, eu fiz um pouquinho diferente, porque eu quis que entrasse essa palavra, que é uma palavra trissílaba também, mas é uma palavra bem complicadinha. É a palavra cheirosas. As pontinhos são cheirosas. Pontinho no final da frase, né? E que pode ser cheiroso aqui. As meninas podiam ser cheirosas também, mas eu estou me referindo às rosas. Então, vocês vão colocar a palavra rosas, né? As rosas são cheirosas. Depois, as pontinhos são amigas. Então, copiem essa frase. E quem é que eu falei, através dessa gravura, que são amigas? As meninas, não é? Aqui eu coloquei uma frase diferente, mas eu estou mostrando a palavra meninas, não é? Então, no final, nós vamos ler as frases da maneira que eu coloquei aqui nessa gravura. Então, meninas. E, por último, os pontinhos têm motor. Se eu me referir a um barco só, eu escrevo tem sem esse chapeuzinho, tá? Mas se eu me referir a mais de um barco, eu tenho que colocar esse chapeuzinho, tá bom? Então, os barcos têm motor. Então, vamos ver se vocês acertaram? Então, vamos lá. Vejam se fizeram assim. As araras
araras são lindas. Fizeram assim? Fizeram, acertaram. Muito bem. A segunda frase. Os pontinhos estão no lago. Os, o que vocês viram que estava no lago? Os cisnes. Então, assim. A terceira frase. As pontinhos são cheirosas. Então, eu digo, as rosas são cheirosas. Assim. Depois, as meninas são amigas. Meninas, assim. E para terminar, os pontinhos têm motor. Os barcos têm motor. Então, ficou assim. Bom, então, uma atividade de leitura agora que vocês vão fazer no final dessa atividade. Então, está escrito assim. Então, aqui vocês viram palavras. Agora, aqui vocês vão ver as palavras inseridas em frases. Como é que eu já chamei a atenção que toda frase tem que começar com letra maiúscula e tem que terminar com um pontinho, né? Desde o primeiro dia de aula que eu estou comentando isso, porque isso é muito importante, gente. Então, precisamos colocar a pontuação nas frases, nas mensagens que nós passamos, que nós transmitimos ou por escrito, né? Oralmente nós transmitimos através da entonação da nossa voz, mas por escrito temos que sinalizar, né? Temos que colocar lição de pontuação. Então está assim, a rosa está na jarra. Então, no plural, as rosas estão na jarra. Tá? A outra frase. O cisne nada no lago. No plural, os cisnes nadam no lago. Né? A frase seguinte. A arara está no galho. Então, as araras estão no galho. Nós não podemos dizer as araras está no galho, porque fica errado, tá? É um erro de concordância que vai fazer com que nós falemos de uma forma muito incorreta, muito feia, muito dissonante, né? Então, dizemos a arara está no galho, as araras estão no galho. Né? Depois, essa daqui. O barco está no mar, no plural. Os barcos estão no mar. Todas, como são frases afirmativas, elas terminam com um ponto final. Se fosse uma pergunta, o ponto final não poderia, o ponto que terminava essa frase não poderia ser assim. Se fosse uma pergunta, teria que ser um ponto de interrogação. Né? O barco está no mar, né? Estaria perguntando, mas aqui não é uma pergunta, é uma frase afirmativa. E por último, essa frase. A médica usa as luvas. Poderia ser também a enfermeira ou atendente usa as luvas. Assim. Bom, então essa noção se refere ao número, né? Ao número que designa, né, a quantidade de elementos de um grupo de objetos, um grupo de coisas, tá certo? O desafio hoje vai ser diferente. Outra vez foi um quebra-cabeça, mas sempre tem um desafiozinho, né? Além das noções gramaticais que vão aparecendo assim de vez em quando. E o desafio hoje é o desafio 6,
que vai apresentar, imaginem vocês, 30 palavras que vão ter que ser lidas, mas olha o desafio, procurando não fazer o som da letra, das letras que aparecem na palavra, mas fazendo a sílaba baixinho na cabeça e dizendo a palavra pronta, bom? Então, nós vamos fazer assim, vamos olhar agora a palavra para vermos se conseguimos ler dessa maneira. Eu também estou fazendo da mesma forma. Estou com a palavra pronta, então, melado, macaco, modelo, menino, maluca, medida, miado, miado. O miado do gato é alto, né? Não deixa nem eu dormir direito. Aqui, camelo. Aqui vem um nome próprio, não sei se vocês conhecem alguém com esse nome. Eu conheço. É o nome de uma menina chamada Milena. Milena, por isso eu sei o nome próprio está sendo indicado através dessa letra maiúscula aqui. Aqui, comida, bigode, cabelos, mais um cabelo, mais um fiapo de cabelo, boneca. Agora vem uma relação de 4 nomes próprios. Então, ó, Janete, Gustavo, nome do meu avô, Gustavo, depois Paola, Paola, nome de uma artista, né? Não sei se vocês conhecem. Depois o nome de uma menina muito levada, chamada Lenita. Depois aqui em cima, Jabuti. Depois, nome de um animal, outro animal. Jacaré. Não posso dizer jacare, porque tem um acento agudo no E. Um jacaré. Depois, janela. Depois, tijolo. Seguir, gaveta. Depois, garota. Uma ave, gavião. Utensílio doméstico, panela. Pipoca é o que eles dizem que a pessoa come distraída, né? Come a pipoca que nem percebe. Quando vê, já acabou, né? O saquinho já esvaziou. Pipoca. Farofa. Fivela. Um outro nome próprio, Felipe. E para terminar, Mônica. Mônica. O dever de casa vai consistir nisso. Vocês vão procurar fazer um download dessa folha, ou então fazer um print para vocês poderem copiar 20 das 30 palavras que estão aqui. Vocês vão escolher 20 palavras e vão copiar no caderno de vocês, tá bom? Com a letra mais caprichada que vocês puderem. O desafio consta dessas 2 etapas, né? A primeira é ler sem fazer o som alto, dizer a palavra pronta, e o segundo desafio, copiar com uma letra bem bonita, bem redondinha, respeitando direitinho tudo aquilo que eu tenho falado aqui, né? Dando espaçamentos de uma letra para outra, porque daqui mais um período, mais um pouco, numa outra etapa, nós já vamos fazer as letras todas ligadas. Está chegando o dia, tá bom? Vamos lá. Bom, minha gente, agora eu vou terminar, mas antes disso eu dizer uma coisa para vocês, né? Eu falei para vocês que as palavras oração e obediência são palavras-chave que apresentaram essa letra O, que vocês já conheciam, que não sei que não houve nenhum problema
para vocês identificarem. Mas, agora, sobre a palavra oração, eu fiz alguns comentários, né? Agora, o que acontece? Sobre a palavra obediência, eu quero dizer para vocês o seguinte: existe uma observação muito importante a respeito da obediência. E então o senhor Moisés me pediu para deixar para vocês, assim como um conselho, o texto que está registrado lá no livro de 1 Samuel, no versículo 15, 22 e 23. A aula termina com 2 conselhos, e o primeiro deles é esse. E então, nesse versículo, esses 2 versículos dizem o seguinte: obedecer é melhor que sacrificar. Ele diz assim: tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura dos carneiros, porque a rebelião quer dizer desobediência, é como o pecado da feitiçaria, e o porfiar quer dizer persistir, teimar, insistir, é como a iniquidade e a idolatria. E Deus então diz para um rei chamado Saul, ele diz o seguinte: porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou, para que não sejas mais rei. Que ele era o rei de Israel. Então, a obediência é também um requisito especial e importante para todos os seres humanos. Por quê? Porque o que acontece quando nós desobedecemos às leis dos homens, quando desobedecemos às leis do nosso país, quando desobedecemos os conselhos do nosso pai, da nossa mãe? As consequências nunca são boas, né? Sempre algumas coisas vão causar assim aborrecimentos, prejuízos e até prisões, punições, né? Então, vamos nos esforçar para sermos obedientes, porque com certeza nós vamos sempre nos dar muito bem, tá bom? Então, estou terminando a aula aqui, lembrando a vocês, né, que tem os deveres de casa para fazer, e também deixando com vocês a lembrança, né, para vocês darem um like, para vocês compartilharem com quem vocês acharem que possa se interessar, né, por assistir esse vídeo, e que vocês recebam o meu abraço carinhoso e o meu beijinho no coração. E até a próxima aula, tá bom? Tudo de bom para vocês, hein? Tchau, tchau.